Diálogo com as Sombras, autoria Hermínio C. Miranda. O doutrinador. No grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina, ou simplesmente ensinar. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. Em primeiro lugar, porque o espírito que comparece para debater conosco seus problemas e aflições não está em condições, logo aos primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, ou seja, acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudá-lo. Ele não vem disposto a ouvir uma pregação, nem predisposto ao aprendizado como ouvinte paciente ante um guru evoluído. Muitas vezes, ele está perfeitamente familiarizado com inúmeros pontos importantes da doutrina espírita. Sabe que é um espírito sobrevivente, conhece suas responsabilidades perante as leis universais, admite ante evidências que lhe são mais do que óbvios os mecanismos da reencarnação, reconhece até mesmo a existência de Deus. Quanto à comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ele nem discute, pois está justamente produzindo uma demonstração prática do fenômeno e seria infantilidade de sua parte tentar ignorar a realidade. Portanto, o companheiro encarnado com quem estabelece o diálogo não tem muito a ensinar-lhe em termos gerais de doutrina. Por outro lado, o chamado doutrinador não é o sumo sacerdote de um culto ou de uma seita que se coloque na posição de mestre a ditar normas de ação e a pregar presunçosamente um estágio ideal de moral que nem ele próprio conseguiu alcançar. A despeito disso, ele precisa estar preparado para exercer no momento oportuno a autoridade necessária que toda pessoa incumbida de uma tarefa, por mais modesta, deve ter. Não se esquecer, porém, de que no grupo mediúnico ele é apenas um dos componentes, um trabalhador e não mestre, sumo sacerdote ou rei. Sua formação doutrinária é de extrema importância. Não poderá jamais fazer um bom trabalho sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita. Entre os espíritos que lhes são trazidos para o entendimento, há argumentadores prodigiosamente inteligentes, bem preparados e experimentados em diferentes técnicas de debate, dotados de excelente dialética. Isto não significa que todo doutrinador tem que ser um gênio de enorme capacidade intelectual e de impecável formação filosófica. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. Se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do espiritismo, ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante, ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele. O confronto aqui não é de inteligência nem de culturas, é de corações, de sentimentos. O conhecimento doutrinário torna-se importante como base de sustentação. O doutrinador precisa estar convencido de que a doutrina espírita dispõe de todos os informes de que ele necessita para cuidar dos manifestantes em desequilíbrio. Mas isso não é tudo, porque ele pode ser um bom conhecedor dos princípios teóricos do espiritismo e ser completamente desinteressado do aspecto evangélico. Ou ainda, conhecer a doutrina e recitar prontamente qualquer versículo evangélico, mas não apoiar o seu conhecimento na emoção e no legítimo desejo de servir e ajudar. Voltaremos ao assunto quando tratarmos do problema específico da doutrinação. Os espíritos em estado de perturbação, que nos são trazidos às sessões mediúnicas,
não estão logo de início em condições psicológicas adequadas à pregação doutrinária, como já dissemos. Necessitam afetivamente de primeiros socorros, de quem os ouça com paciência e tolerância. A doutrinação virá no momento oportuno, e antes que o doutrinador possa dedicar-se a esse aspecto específico, ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito, a fim de obter dele a informação de que necessita. É nesse momento que ele precisa utilizar-se de seus conhecimentos gerais, intercalando aqui e ali um pensamento evangélico que se adapte às condições desenvolvidas no diálogo. Isto nos leva a outro aspecto importante, o status moral do doutrinador. Sua autoridade moral é importante, por certo, mas qual de nós encarnados ainda em lutas homéricas contra imperfeições milenares pode arrogar-se de uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. O espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós, e até mais do que nós, às vezes por serem frequentemente companheiros de antigas encarnações, em que fomos talvez comparsas de desacertos hediondos. Ele nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos de uma posição vantajosa para ele, na invisibilidade. Tem condições de aferir nossa personalidade, nossos propósitos, pela maneira como agimos em nosso relacionamento com os semelhantes. Percebe mais as nossas intenções, a intensidade e a sinceridade do nosso sentimento, do que o mero som das palavras que pronunciamos. Se estivermos recitando lindos textos evangélicos sem sustentação na afeição legítima, ele o saberá também. Muitas vezes refere-se desabridamente a uma ou outra fraqueza íntima nossa, como, por exemplo, você não tem força para deixar o vício de fumar, como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Ou então nos lembra uma situação irregular em que nos encontramos, ou um erro mais grave cometido no passado recente, ou crimes que praticamos em vidas pregressas. Tudo serve. É preciso que o doutrinador esteja preparado para estas situações. Não adianta exibir virtudes que não possui ainda. Deve lembrar-se, porém, de que somos julgados e avaliados não pelos resultados que obtemos, mas pelo esforço que realizamos para alcançá-los. Não é preciso ser santo para doutrinar. Aqueles que já se purificaram a esse ponto dedicam-se a tarefas mais complexas, de maior responsabilidade, compatíveis com o adiantamento espiritual que já alcançaram. Por outro lado, não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que sofre. É exatamente porque ainda somos tão imperfeitos quanto ele que estamos em condição de servi-lo mais de perto. Muitos são desafetos antigos que ainda não nos perdoaram. É aqui que vemos a validade da palavra sábia do Cristo. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não podemos impor ao companheiro infeliz uma superioridade moral inexistente. O doutrinador é também um ser falível e consciente das suas imperfeições, mas isto não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. É preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados que nos conheceram em passado tenebroso veem em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje ou pretendemos ser. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado os estágios superiores da evolução, nossa boa intenção é legítima, o esforço que desenvolvemos é digno e nos respeitarão por isso. O doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, positiva, inabalável.
Ele não pode dar aquilo que não tem. Se me perguntassem qual é o elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre a fé e o amor, sobre o qual ainda falaremos adiante. Que tipo de fé? A fé espírita, tal como a conceitou Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente suportada pela razão, mas sem deixar-se contaminar pela frieza hierática do racionalismo estéril e vazio. Façamos uma pausa na exposição para um exame da fé que tanto nos interessa neste como em tantos outros contextos. Quero falar aqui daquela fé sobre a qual Paulo escreveu seu belíssimo poema no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. A fé, disse ele, é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê. Em Paulo, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingira. Em Kardec, é a certeza daquilo que o conhecimento, afinal alcançado, confirmou no coração do homem. Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Para ele, é a fé que cura o servo doente do romano pagão e estanca a hemorragia da mulher que o tocou. É a ausência de fé que ele censura docemente nos discípulos que temeram a tempestade e a morte. É ainda a falta de fé que ele repreende nos discípulos, ao expulsar o espírito que atormentava o jovem lunático. Mateus 17, 14 e 20. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado, sem êxito, doutrinar o possessor que fazia o que queria com o infeliz jovem. Batidos pelo fracasso e ante a facilidade com que o Cristo resolve o problema, pedem explicações. Resposta: fé. Sem ela, pouco ou nada podemos. Com ela, nada é impossível. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possui autoridade mais do que suficiente para fazê-la. Coloquemo-la de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. Marcos narra o episódio no capítulo 9, versículo 14 a 29. Jesus cura o infeliz possesso que, segundo o Pai, era possuído por um espírito mudo que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava-o ao solo, fazia-o espumar, rangia os dentes e o deixava rígido, provavelmente desacordado. Os discípulos nada puderam fazer. E depois de curá-lo, o Cristo insiste em que tudo é possível àquele que crê. E ainda mais, que aquela classe de espíritos não poderia ser tratada senão com a prece. Ao comentar a passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, é certo, de remover montanhas de terra e pedra, imagem usada pelo Cristo para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes. Da fé vacilante, diz Kardec pouco depois,
resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. O comentário de Kardec é de transcendental importância. Para não transcrevê-lo por inteiro aqui, é preferível recomendar que o leitor não deixe de estudá-lo e de meditar pausadamente acerca de todas as suas implicações, pois ele ocupa todo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 284 a 293, da 57ª edição da FEB. É também aí que o codificador escreveu sua famosa sentença: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Dificilmente se poderia dizer melhor com tão poucas palavras. A conceituação de fé tornou-se com Kardec definitiva. Precisa ser inabalável, tem que encarar a razão destemidamente, confiantemente, sempre em todas as épocas. Somente assim será inabalável. Fora disso, pode ser crença, suspeita, opinião, parecer, conjectura, presunção, mas não será fé. Sem ela, o doutrinador estará desarmado, despreparado para a sua tarefa, por mais bem dotado que seja, com relação aos demais atributos necessários à sua função. Ele precisa estar confiante nos poderes espirituais que sustentam o seu trabalho, sem os quais nenhuma tarefa de desobsessão é possível, e todos os riscos são iminentes e inevitáveis. Ele tem de saber que, ao levantar-se para dar um passe, a fé lhe trará os recursos de que necessita para servir. Ele deve saber que, ao formular sua prece, vai encontrar a resposta ao que implora em benefício do companheiro que sofre. Além disso, é a fé que lhe dá o apoio da confiança de que ele precisa para aventurar-se pelas ásperas e tenebrosas regiões do mais terrível sofrimento, do mais angustioso desespero, da mais violenta revolta. Se não tem fé, não estará em condições de realizar o trabalho a que se propõe. Outro ingrediente necessário na psicologia do doutrinador é o amor. Não é por acaso que nos textos evangélicos, caridade e amor são tratados como sinônimos. Impossível seria considerar a caridade sem o amor, tanto quanto o amor descaridoso. Por isso, traduções modernas do Evangelho substituíram por amor a expressão caridade, que aparecia nos textos mais antigos do belíssimo capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa e o símbolo que retine. Se não tenho amor, nada me aproveita. O amor é paciente e serviçal. O amor não é invejoso nem presunçoso. Não é temerário nem precipitado. Não tem orgulho, não é interesseiro, não se irrita, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se acaba nunca. Se tudo se acabasse, restariam a fé, a esperança e o amor. A Bíblia de Jerusalém lembra, em nota de rodapé, que a expressão do original grego agapô caracteriza bem a gradação cuidadosa do sentimento que Paulo desejou transmitir aos seus amigos de Corinto. Agapô é o amor benevolência, que se dirige como força construtiva do bem em favor do próximo, diferente, portanto, do amor passional e egoísta. É desse amor-doação que precisa o doutrinador. Do amor que, segundo Cristo, devemos sentir com relação aos nossos próprios inimigos. É isto bem verdadeiro no caso da doutrinação de espíritos conturbados, porque, ao se apresentarem diante de nós,
vem com a força e a agressividade de inimigos implacáveis. Se respondermos à sua agressividade com a nossa, o trabalho se perde e desencadeamos contra nós a reação sustentada da cólera, do rancor, do ódio. Sem nenhuma figura de retórica, é preciso ter no trabalho de desobsessão a capacidade de amar os inimigos. É preciso, escrevia eu em Reformador de Fevereiro de 1975, ter muito amor a dar para distribuí-lo assim, indiscriminadamente, a qualquer companheiro espiritual que se manifeste. Muitas vezes, o médium doutrinador não se encontra na sua vida de encarnado cercado pelo sentimento de afeição de familiares e companheiros. Tem seus parentes, vive rodeado de conhecidos no ambiente de trabalho, mas não conta com grandes afeições e dedicações. A sustentação do seu teor vibratório no campo do amor deverá vir de cima, e para isso precisa estar ligado aos planos superiores que o ajudam e assistem à distância. Sem amor profundo, pronto na doação, incondicional, legítimo, sincero, é impraticável o trabalho mediúnico realmente produtivo e libertador. É claro que essas observações são válidas para todos os componentes do grupo, mas particularmente se dirigem ao doutrinador, porque é ele o seu porta-voz. É nele que os espíritos desequilibrados identificam a petulante intenção de interferir nos seus planos pessoais. É ele, usualmente, o responsável pela direção dos aspectos, por assim dizer, terrenos do trabalho. É lógico e natural, portanto, para os irmãos desorientados que se concentrem no doutrinador grande parte do esforço de envolvimento, bem como suas cóleras e suas ameaças. O médium doutrinador tem que devolver todo esse concentrado ataque vibratório, transformado em compreensão, tolerância e, principalmente, amor fraterno.